Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar. Estamos muito alegres, muito felizes em estar aqui com a amada igreja, conhecendo cada um de vocês. Conhecendo agora pessoalmente o bispo Wilson. Como ele disse, éramos para estar juntos em 2020, mas não foi possível. E de alguma forma estamos conectados aí, acho que desde 2018, quando o bispo passou aí pelo Vale da Sombra da Morte e foi feita uma corrente de oração, todo mundo orando, e aí colocaram o meu nome lá num grupo no WhatsApp. Quem lembra desse grupo aí de WhatsApp? O pessoal orando pelo pastor, pelo bispo, né? Aí meu nome estava lá, e a igreja de Portugal também orando. Por isso hoje eu posso verdadeiramente dizer que antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora tive os meus olhos, conhecendo agora pessoalmente. Um homem muito querido, foi muito bem referendado, né? Nós temos um grande amigo em comum, pastor Anderson Rodrigues da Silva. Inclusive ele mandou um abraço para o pastor Wilson, para o bispo Wilson e para toda a igreja. Ele está lá em Londres agora, mas também está intercedendo por esse encontro que nós estamos tendo aqui agora. Desde que eu cheguei, eu senti a presença de Deus nesse lugar de uma forma maravilhosa, uma forma diferenciada. Eu estou desde 20 de outubro aqui no Brasil, ministrando em alguns estados, alguns lugares. Rodamos bastante, cheguei aqui no Rio quarta-feira à noite, já fui ministrar em outros lugares, quinta, e hoje estamos aqui. Eu tenho certeza de uma coisa, Deus marcou esse dia. Fala para quem está do lado, Deus vai marcar essa noite, na sua vida, na sua história. Você crê nisso? Aleluia. Fiquei muito feliz também, conhecer o pastor Flávio Lima, né? Hoje tiramos umas fotos ali, ganhei um livro, fui abençoado. Estive ouvindo lá de Portugal, enviaram o link para mim. Estive ouvindo o pastor Flávio Lima, o bispo Wilson Teixeira lá na Melodia, contando essas histórias lindas. E eu viajava assim, né, naquilo que Deus usou esses homens para fazer nesse país. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês, porque eu nem vos conhecia, estava ali na mesa atrás ouvindo as histórias do Flávio Lima, né? E ele falou: olha, aconteceu isso, você nem era nascido. E eu sou grato a Deus, sabe por quê? Todos nós somos fruto de uma semente que alguém plantou lá no passado. Então quem não honra os nossos irmãos lá no passado, quem não honra a história, não existe gratidão no seu coração. E para onde não tem gratidão, também não existe o favor de Deus. E pode ter certeza de uma coisa: o favor de Deus, ele está neste lugar. Então eu vou pedir a você que dê uma linda salva de palmas para Jesus, pela vida desses homens. A vida deles e de todos aqueles que deram a vida pelo Evangelho. Os mártires da igreja, aquelas pessoas que foram colocadas lá no Coliseu em Roma, eram colocados como tocha humana para iluminar aquele teatro onde eles matavam os cristãos. O Evangelho que hoje nós estamos vivendo, a palavra que veio sobre as nossas vidas, a palavra que nos salvou, essa palavra, para chegar até nós, pessoas tiveram que se abster da sua própria vida
para que hoje nós fôssemos alcançados. O escritor aos Hebreus, no capítulo número 11, é incrível que quando fala de Hebreus 11, o primeiro versículo que vem à sua mente qual é? Me ajuda aí. Muito obrigado. Primeiro versículo que vem à mente é sobre a fé. Só que pela fé, muitas pessoas não aceitaram o seu próprio livramento. Pela fé, não aceitaram o seu próprio livramento por uma melhor ressurreição. Então, como o bispo já falou aqui hoje, infelizmente, o evangelho, ele se encontra diluído em muitos lugares. Eu louvo a Deus, estou feliz porque aqui tem um povo nessa noite que se reuniu não só para uma ordenação de pastores, mas também para falarmos um pouco, conversarmos um pouco esse grande tema chamado O Noivo Vem Aí. Existe um povo aqui preocupado com o noivo. Como falei, tenho andado em muitos lugares e nós sentimos a falta de uma igreja que está preocupada com o noivo. O noivo está voltando. Abra sua Bíblia para nós ganharmos tempo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo número 15 e o 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Só até aqui por enquanto. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, e devido ao tempo eu vou dispensar aqui um pouco os fatos históricos, os quais levaram o apóstolo Paulo a escrever isso. E nós vamos direto ao ponto. Eu acho interessante nesse século, nesse tempo presente, onde nós estamos vivendo, onde já falamos que o evangelho está diluído, poucas pessoas falam da vinda do Senhor Jesus, poucas pessoas estão se preparando, como foi cantado aqui, já foi feita uma coreografia, as minhas lamparinas estão acesas. Isso nos lembra daquelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde estão as virgens que estão com as lamparinas acesas, as virgens prudentes nessa noite? Existem muitas virgens loucas, como aquelas da Bíblia, que estão preocupadas com a sua vida, estão preocupadas com os seus negócios, estão preocupados com as suas vidas no particular, estão preocupados com os seus próprios umbigos, com seus próprios ventres, com suas próprias dores. E parece que Jesus vai demorar muito tempo a voltar. Brigam por tudo, dormem brigados uns com os outros. Não sabem que de repente, no abrir e piscar de olhos, a trombeta pode tocar.
E algo muito interessante que eu acredito, como também já foi falado, o pastor Flávio disse aqui, todos querem encontrar Jesus, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Mas a verdade é que eu sempre alerto os meus discípulos, nossos filhos na fé, e onde eu vou, que nós estamos esperando a Cristo, nós estamos esperando a Jesus nos ares, o arrebatamento da igreja. Mas o certo é, nesse momento, enquanto estamos reunidos aqui, muitas pessoas estão descendo à sepultura. Hebreus 9, 27. Cabe ao homem morrer uma única vez. Depois disso segue o juízo. Então posso inferir desse texto o seguinte: Jesus, ele pode voltar de duas maneiras. E na verdade ele volta de duas maneiras: a morte física do crente e o arrebatamento da igreja. Muitas vezes falamos do arrebatamento, e talvez alguém já tenha dito para você, em algum momento, talvez até mesmo você tenha pensado: isso vai demorar muito. Isso vai demorar muito. Repare que esse texto que nós lemos em Tessalonicenses, a fé apostólica, a fé do apóstolo Paulo, era uma fé viva. E para que ele tivesse essa fé viva, a fé da igreja primitiva, uma fé viva, e para que eles tivessem essa fé viva, eles esperavam a Cristo para aquele tempo. E alguém pode dizer: olha, o apóstolo Paulo morreu esperando a volta de Cristo. Verdade. Morreu esperando a volta de Cristo nos ares. E Cristo não voltou nos ares para ele, mas Cristo voltou para ele quando ele teve a morte física. Quando nós lembramos de Estevão, quando ele está sendo apedrejado, Estevão sendo apedrejado, qual é a visão que ele tem? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. No momento da morte de Estevão, Jesus se levanta e diz: vem. Acho que você não entendeu. No momento do encontro de Estevão com ele, naquela hora final, aquela hora que a mãe de Estevão não podia fazer nada por ele, o pai de Estevão não podia fazer nada por ele, os irmãos em Cristo não podiam fazer nada. Sabe aquele momento que o nosso ente querido está lá no CTI, está desenganado pelo médico, e que você está do lado de fora do hospital, clamando, orando, pedindo, mas você não pode fazer nada. Sabe a Covid agora, 2020, coisa terrível. Na nossa época nunca vivemos algo parecido. Pessoas na Itália, pessoas na França, Alemanha, logo no início, as pessoas morriam em casa, ninguém sabia o que era, morria em casa, tinha que ficar lá 3, 4 dias e ninguém ia buscar. Entrando em estado de decomposição dentro de casa, e a família com Covid também, desesperada, ligando para alguém e ninguém ia até eles, porque era demais. Os hospitais empilhados, mesmo na Europa, no mundo inteiro. Momentos de despedidas que não tiveram. Pessoas no hospital, em alguns países da Europa estavam doando tablets. Aqui chama tablet mesmo? Tablet. Para que seus entes queridos pudessem se despedir, porque não podia ir até o hospital. Naquele momento que eu acredito que alguns de nós passaremos, vou usar a expressão do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: depois nós, os que estivermos vivos, falei alguns de nós, porque nós temos que esperar Cristo ainda em vida. Era o que ele fazia. Mas naquela hora, lá no hospital, ou numa estrada, ou em qualquer lugar,
ninguém, nada mais importará. A única coisa que vai importar é a minha ou o meu relacionamento, o teu relacionamento com o noivo. Ele é o único, depois que o teu parente deixar lá, olha, aí o médico diz, ora, ou então reza, faz alguma coisa, porque é só um milagre. Ele é o único que vai atravessar do outro lado contigo e comigo, conosco. Não vai adiantar chorar, não vai adiantar chamar ninguém. Ele é o único. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ele está nos chamando para intimidade. Ele está nos chamando para recuperarmos a fé apostólica. Entenda. Sabe o que faz uma pessoa, não sei se você já parou para analisar ou para pensar. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de fazer essa afirmação. Quem aqui quer um poder sobrenatural para orar pelos enfermos e eles serem curados? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Bem alto, deixa eu te conhecer. Uau, todos nós. Quem aqui quer uma unção poderosa, profética sobre a sua vida para você ser usado, por exemplo, como Isaías? Levanta a sua mão. Uau. Eu poderia dar vários exemplos, mas esses dois já basta. A unção vem junto com uma responsabilidade. Eu vou repetir, a unção vem junto com uma responsabilidade e com um preço a ser pago. Eu tenho rodado vários países do mundo e no Brasil, hoje aqui a gente está tratando de um outro tema, mas nós falamos muito sobre cura, libertação, seminários de batalha espiritual. E entenda, é muito interessante quando nós sabemos o preço que custa a unção. Isaías foi um poderoso profeta de Deus, um profeta messiânico. Um homem que simplesmente vivendo ali 700 anos antes de Cristo, teve a capacidade dada por Deus para dizer, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele está olhando para o futuro e está empregando o verbo no passado. Olhando para o futuro, empregando o verbo no passado. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós damos glória a Deus e aleluia. Mas esse mesmo profeta, quando ele continua o texto, ele vai falando do servo sofredor. O servo que levou as nossas dores, que levou as nossas enfermidades. Era um homem, ele, no mesmo capítulo ele relata, era um homem de quem as pessoas escondiam o seu rosto. Um homem de dores, experimentado no trabalho. Homem do qual as pessoas se desviavam. Ou seja, se essa pessoa, se Jesus naquela época, como homem, estivesse andando pela esquerda, você certamente entraria pela direita. A verdade é que esse servo sofredor, que fez aquela declaração, inclusive Isaías também escreveu sobre isso. O Senhor me ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias. Esse homem que foi ungido para pregar libertação e quebrar cadeias era um homem que sofria bullying. Você está entendendo? Era um homem que naturalmente, no plano natural, ninguém queria se aproximar dele. Isaías falou sobre isso. Mas antes de entrarmos aí na vida de Jesus, vamos falar um pouco do profeta Isaías, que foi o homem que conjugou o verbo no passado, olhando para o futuro. Quebrando aí o quê?
as regras gramaticais do português. 700 anos antes de Cristo, o homem conjugando o verbo no passado de algo que ainda iria se materializar. Sabe por quê? Isaías estava olhando. Isaías estava vendo aquilo que Jesus já havia feito antes da fundação do mundo. Esse homem, esse profeta que você levantou a mão e falou: olha, eu queria sim uma unção como esta. Ele teve uma morte linda. Sabe, um dia ele estava na sua casa com a sua esposa, em boa velhice, e aí tomando um chazinho, uma Coca-Cola, ele inspirou e morreu. Foi assim? Não. Esse homem foi pego e cerrado ao meio. Não tinha serra elétrica. Repita comigo: não existia serra elétrica. Era um homem de um lado, ele amarrado, um homem de um lado, outro do outro, ó. Assim foi a morte de Isaías, cerrado ao meio. É muito fácil hoje, muitos movimentos vão buscar o batismo com o Espírito Santo, vamos fazer isso, aí de repente a pessoa pula para um lado e pula para o outro e roda. Não tem nada contra, tá? O que eu sou contra eu vou dizer agora. É que todo esse movimento, toda essa unção, quando desce, ela tem que transformar vidas. Ela tem que transformar caráter. Ela tem que transformar atitude. É isso. Eu fui no culto hoje, recebi o batismo com o Espírito Santo. Meu querido, você tem o Espírito Santo, o que você está fazendo com isso? O pastor hoje pregou lá e falou que Deus estava mandando na minha mão uma unção de cura. E aí vão ligar para você 3 da manhã, você vai sair para colocar a mão em alguém? Tem alguém no hospital precisando de você, você vai fazer a visita? Você vai estar na hora e no lugar que é necessário? Você vai aonde Ele te enviar? Você tem realmente a consciência que existe uma unção, existe o preço por esta unção? Eu garanto para você uma coisa: se você for uma pessoa disponível, vou repetir, alguém disponível, Deus vai te usar tremendamente. E deixa eu dizer, você pode ser mudo, que Deus vai te usar. Você pode ser sem perna, sem braço, Deus vai te usar. É só você ser disponível para Deus. O noivo está chegando. E a Bíblia diz que um dia nós teremos que apresentar as nossas mãos. O que estamos fazendo ou deixando de fazer. Vamos ter que apresentar. A vida é um dom, é uma dádiva de Deus. Mas não é só para eu aproveitar a vida. Não é só para você aproveitar a vida. Existe um propósito, existe um chamado. O apóstolo Paulo, esse homem que nós lemos aqui, que ele diz: nós que estivermos vivos, ele estava esperando o arrebatamento. Morreu esperando o arrebatamento. Mas foi arrebatado. Porque existem 2 tipos de arrebatamento. Você crê que existem esses 2 tipos de arrebatamento, como eu já expliquei agora há pouco? A palavra arrebatamento vem do latim raptus, não é isso? Tirado à força. Alguém aqui quer morrer? Então quando você morre, se você pudesse se segurar em algum lugar, você ficava ali segurando. Ficava ou não ficava? Aí o anjo do Senhor vem, vamos embora que chegou a hora. E você, se pudesse, ficava segurando. Então a pessoa quando morre, ela é também arrebatada. Ela é também tirada a força de dentro do corpo dela. Então Paulo estava se preparando o tempo inteiro.
Pastor, mas e aí? Jesus está voltando? Eu tenho que estar preparado? Sim, tem que se preparar. Mas e a minha vida? Alguém certa feita, uma pessoa muito sábia, disse o seguinte: viva como se Jesus fosse voltar agora, mas planeje a sua vida como se você fosse viver 100 anos. Quem entendeu isso? É o equilíbrio entre essas duas coisas. Viva como se Jesus fosse voltar agora, nesse instante. Então você vai viver com temor, na santidade. Você vai pregar a palavra, você vai ser usado pelo Senhor. Você vai ser, sim, aquilo que Ele sonhou para você. Mas ao mesmo tempo, você vai cuidar, sim. Se você por acaso viver 100 anos, nós temos pessoas, o pastor falou que vai visitar um amigo que já vai fazer 100 anos, né? Esses 100 anos, ele está esperando Jesus voltar. Então, se ele também fosse alguém imprudente, ele estaria em maus lençóis nessa hora. Mas entenda, viva como se Jesus fosse voltar agora. Fale isso para quem está do lado. Viva como se ele fosse voltar agora. E planeje a sua vida. Porque é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, eu não sou metodista, mas eu uso métodos. Eu gosto de método. Acho que eu me dou muito bem com os metodistas. São meus amigos. Porque entenda, eu sempre digo, se alguém falar, mas Jesus vai voltar. Sim, eu estou preparado para isso. Para o arrebatamento e para a minha morte. Eu não tenho amor à minha própria vida. Não tenho amor à minha própria vida. Mas, se ele morrer, mas você está fazendo isso, vai ficar tudo para o anticristo. Tá? Que fique para o anticristo. Eu não vou estar mais aqui. Mas enquanto eu estou aqui, eu faço aquilo que Ele quiser que eu faça para a minha vida e para todos que estão à minha volta. Quem está entendendo isso? Aleluia. Nós estamos vivendo, já foi declarado aqui, dias maus. Eu sei que no Brasil não está mostrando muito, ou pelo menos não estava. Na maioria das igrejas que eu fui até agora, só teve uma igreja que todos levantaram a mão dizendo que sim. Mas quem aqui está acompanhando a guerra na Europa? Levanta a sua mão. O pessoal aqui está bem informado, uns 30%, falta 70%. Aqui só se fala em eleição, nesse problema que nós estamos vivendo aqui. Mas entenda, existe uma agenda 2030 que está sendo acelerada nesse momento. Existe sim alguém preparando um João Batista do mal, preparando o caminho para o anticristo. Você crê nisso? Levanta sua mão. Existe um João Batista do mal preparando o caminho para o anticristo. Agora, a igreja é o João Batista do bem, que precisa preparar o caminho do Messias. O arrebatamento da igreja. Nós precisamos entender que nós estamos dentro dessa realidade. Não sei se está mostrando aqui, mas assim, lá na França, os policiais empurrando o carro na rua porque não tem combustível. Na Europa, esse ano, vai morrer gente de frio. Na Finlândia e vários outros países, que a temperatura 10, 15, 20, 30 abaixo de zero. Vai morrer gente de frio, porque não tem gás para o aquecimento. Consequência, meio quilo de massa, macarrão, que era 32 cêntimos, já está quase 2 euros. Sabe quantos por cento? Mais de 300%. É pouco? Não, né? Eu pagava 99 cêntimos um litro de diesel para o meu carro. Hoje estou pagando quase 3 euros. É pouco? Não, é muito para quem está lá. Há uma crise.
não só na Europa, mas no mundo. Europa em recessão, Estados Unidos em recessão, uma crise terrível. 2019, antes de vir para o Brasil, subi no altar no dia 31 de dezembro e disse: olha, Deus disse que está chegando uma grande crise no mundo. Está gravado isso lá em Portugal. Quando vim para o Brasil, minha esposa: será que você vai conseguir voltar? Porque a gente já estava acompanhando o Covid lá na China em dezembro. Aí eu falei: talvez. Vamos lá. Aí veio o Covid para arrebentar tudo. Cheguei depois de 3 meses lá, e o pessoal: quando é que isso acaba? Eu falei: não sei, só sei que vai piorar. E eu não gosto de ser o profeta do Apocalipse, bispo. Mas eu não posso deixar de dizer o que Deus manda. Deus falou que vai piorar. Mas piorar como? Covid? Não, vai vir uma grande crise mundial agora, uma crise econômica. Aí começou a crise. 2023 vai piorar. Eu sei que você não chegou hoje aqui para ouvir isso, mas você queria ouvir uma palavra diferente, que vai melhorar. Mas entenda, vai piorar. Aí em 2019 eu fui na contramão, porque estava todo mundo com uma expectativa boa. E eu falei que ia piorar. 2020 vai piorar. 2023 vai piorar. Mas entenda, a mesma pessoa que disse que vai piorar, o Senhor falou comigo o seguinte: tem crise? Tem. Mas no meio da luta, eu darei o livramento para os meus. No meio da prova, eu darei o livramento para os meus. A palavra que eu estou crendo é que está chegando um avivamento, algo diferenciado, uma grande colheita de vidas, de almas, para esses últimos tempos da igreja. Grande avivamento. A perseguição, a luta, a angústia, mas no meio da perseguição haverá livramento para quem for fiel. Haverá livramento para a igreja que está aguardando o noivo. Eu estava contando para o meu mais novo amigo hoje, que foi me buscar, Leandro. A gente veio conversamos bastante, a gente só não cantou, Leandro e Leonardo. Aí eu falei: vamos cantar? Ele: não, cantar não dá não. Estava conversando sobre essas coisas. Eu estava relatando para ele que Portugal é um país com 1% de evangélico apenas. 1%. Eu estava me preparando no passado para ir para a Índia, Moçambique e outros países que eu achava que era muito necessário a pregação do evangelho. Não deixa de ser. Porque quando nós falamos em missões, nós pensamos em África, Índia, nós pensamos na Bolívia, nós pensamos em países muito pobres. Só que missão é mais do que ação social. Nesse país a gente faz missão e ação social. Quando eu fui para a Europa, eu descobri que na Europa havia uma miséria. Miséria lá era outra, a miséria era espiritual. Embora haja também algumas necessidades sociais, mas há uma miséria espiritual. 1% de evangélico no país. Haviam 1.600 igrejas mais ou menos no país todo. Eu fui pregar em Santa Cruz da Serra, foi quinta-feira. Eu perguntei ao pastor lá quantas igrejas tinha naquele bairro, um bairro lá, Vila Maria Helena. O pastor falou que tinha 120 e qualquer coisa igreja num bairro bem pequeno. Eu não sei quantas igrejas tem aqui nesse lugar. Alguém pode me falar e tem uma noção?
Quantas igrejas tem aqui implantada? Nesse lugar bem pequeno lá, em Vila Maria Helena, tinha 120, pelo que me disseram. Quase 10% da nação de Portugal inteira de igreja. Tínhamos 1.600 igrejas. Em 2008, 2009, 2010, 2011, havia uma falsa paz aqui no Brasil. E aí todos começaram a falar: vou voltar para a minha pátria, os imigrantes. Mais ou menos 700 igrejas se fecharam em Portugal. Ficaram apenas 900 igrejas, porque a maioria eram igrejas de imigrantes. Você imagina um país com 900 igrejas? No país todo, de norte a sul, de leste a oeste, 900 igrejas. A maior parte dessas igrejas, com 10 membros, 15 membros, igrejas centenárias. Existem igrejas evangélicas em Portugal com 200 anos de existência, com 20, 30 membros. Tem um pastor amigo meu que faz 70 quilômetros para ir numa congregação ministrar ceia. Um dia ele me chamou para pregar lá, eu fui. E quando eu cheguei naquela igreja com ele, tinha só uma senhora sentada. E ele falou: a outra faltou porque chegou visita em casa. Só tinha 2 membros. Bispo vai lá em Portugal, não vai? Se prepara. Então começou uma crise muito grande nos Estados Unidos. Depois essa crise chegou na Europa. E aqui no Brasil só se falava o seguinte: o Brasil foi o primeiro, o último a entrar na crise e o primeiro a sair. Quem lembra dessa época? Um engano, né? Que estava acontecendo por aí e ninguém sabia. Meu pai me ligou e disse assim: ó, volta para o Brasil que você vai passar fome aí. Eu falei: não foi Deus que me trouxe, não foi o homem que me trouxe para Portugal, foi Deus. E eu fiquei lá. Eu não sei se o bispo, acho que a gente não conversou sobre isso, mas como eu me preparei para ir para a Índia e para a África, eu já estava preparado para tudo. Então, quando nós começamos a igreja de Portugal, nós começamos a igreja no estilo africano. Já ouviu falar das igrejas africanas que são feitas embaixo das árvores? Quem já viu? Eu comecei a igreja embaixo de árvores em Portugal. Nós não tínhamos lugar. Alguns bruxos começaram a se converter devido a alguns trabalhos de libertação, satanistas, e nós não tínhamos aonde deixar essas pessoas. Inclusive eu e o pastor Anderson, bispo Anderson, hoje, até iríamos direcionar essas pessoas para uma determinada denominação, só que disseram assim: temos que fazer uma reunião para saber se podemos receber esse povo no meio da nossa igreja. Você entendeu isso? Igrejas que não recebem ex-bruxos, ex-satanistas, ex. Já ouviram falar disso? Levanta sua mão. No Brasil não tem, não. Só lá. Eu só queria ganhar almas, deixar lá e ir embora para a Índia. Eu não queria ir para Portugal. Eu só estava passando em Portugal. E quando eu vi essa necessidade, Deus falou: começa a obra. Cria uma base missionária aqui para as nações. Eu tive que obedecer ao Senhor. Diga comigo: a unção tem um preço. Entenda. Fomos para a casa de uma pessoa depois, uma sala, depois foi para uma loja de 40 metros quadrados. E no meio da crise, quando estava todo mundo ficando desempregado, ninguém vendia, não acontecia nada, os shoppings tudo fechado, Deus me deu uma palavra: no céu não tem crise. Nós nos apegamos a essa palavra no ano de 2011. Começamos a orar, já tínhamos começado a orar por um templo próprio. E Deus nos deu uma área
com 600 metros quadrados coberta e um terreno com 3.000 metros quadrados em Portugal, na época da crise. Diga para quem está do outro lado, ele é Jeová Jireh. O bispo vai pregar lá nessa igreja. Foi um milagre, porque nós não tínhamos dinheiro para nada. Não dá tempo de contar tudo aqui. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos Deus. Tínhamos fé. Sabíamos em quem nós estávamos crendo. Sabíamos da necessidade de estar num lugar representando o reino de Deus. As pessoas da igreja começaram a prosperar. Fiquei feliz com esse glória agora. Sabe por quê? Tem lugar que é proibido a palavra prosperar. As pessoas da igreja começaram a prosperar. Tinha um irmão que era professor. E aí ele entrou num grande dilema. Porque ele foi convidado para abrir uma empresa com 2 amigos de faculdade dele. E eles nunca tinham trabalhado naquilo. Abriram a empresa, criaram um projeto de um taco de beisebol. Acho que é beisebol. Não, golfe. Um taco de golfe que media ali a velocidade, distância, uma série de questões para atletas de alta performance. E tinham ali 20 empresas no mercado com anos de experiência. Dele não tinha 1 ano de experiência, não tinha nada. A dele ganhou a licitação. Aí ele ficou sem saber o que fazer, veio falar comigo. Disse, o que eu faço? Continuo dando aula? Ou abro a minha empresa, ou trabalho em tempo integral para essa empresa? Falei, cara, dar aula é legal, você vai marcar vidas e tal. Você tem o dom para isso? Ele falou, não. Então vai trabalhar com a tua empresa. Prosperou. E foi acontecendo isso. Sabe o que acontecia no meio da crise? As pessoas iam na frente da igreja e falavam assim, parece que nós estamos vivendo outro Portugal. Lá fora, um caos. Do lado de dentro, o céu. Pega essa palavra aí. Lá fora pode estar o caos, mas aqui dentro o céu na terra. Lá fora o caos, mas dentro de você o céu. Entenda isso. Por que Deus prospera alguém? Por que Deus abençoa? Se fosse simplesmente para você servir a você mesmo, não vai dar certo. 2 Coríntios capítulo número 5. Eu só vou recitar rápido. Versículo 16, ele diz assim, de agora em diante a ninguém mais olhemos do ponto de vista humano. Quando você para com a visão material e entra para a visão espiritual, as coisas mudam na sua vida. E antes desse versículo, o apóstolo Paulo fala o seguinte, se um morreu por todos. Agora, aqueles que estão por causa dele, não podem mais viver para si mesmos. Você está acompanhando isso? Sabe qual é o segredo? É você crer que a tua vida não é por acaso, que a sua existência não é por acaso, que existe um chamado para você, e esse chamado é para você preparar o caminho do Senhor. Então o que vai acontecer quando você tem essa consciência? Não lhe faltará nada. Quando você entende o que você está fazendo, e você está aqui fazendo, quando você entende que você e eu, quando nós estamos aqui para algo a mais do que respirar, porque tem gente que acha que está aqui só para respirar. Ai, que lindo. É bom respirar, mas entenda, como já falamos aqui no início, se pessoas como estas da Bíblia, se pessoas como os irmãos que nós falamos aqui, da antiga, como foi falado aqui, não pagasse um preço, nós não estaríamos aqui. Existe uma cruz. Existe um preço a pagar.
o Senhor quer derramar uma unção nova sobre a sua vida hoje. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. O Senhor está dizendo para a sua igreja: desperta. Desperta. Existe uma crise chegando. Ela já chegou. Mas essa crise não é para te matar, não é para matar, não é para acabar com a igreja. Todas as igrejas que eu ministrei e preguei antes do dia 30 de outubro. Quem aqui ficou muito triste no dia 30 de outubro? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Só quem ficou triste no dia 30 de outubro. Mão bem alta assim, ó. Meu Deus, muita gente triste. Eu sei que tem gente aí que ficou alegre, mas tem gente que ficou triste. Todas as igrejas que eu preguei antes do dia 30 de outubro, eu disse o seguinte, bispo: eu não sei o que vai acontecer dia 30, mas uma coisa eu sei: a igreja é vitoriosa. A igreja sempre será vitoriosa. A igreja brasileira já venceu. Agora já passou o dia 30, mas eu vou te dizer algo que ainda está valendo. Deus me deu uma visão de um caldeirão enorme, muito sujo, e descia uma pá do céu, ia lá no fundo daquele caldeirão e puxava muita sujeira e trazia à tona. Sabe o que é isso? Deus dizendo assim: eu não faço como o homem quer, eu faço como eu quero. A questão é você acreditar que eu estou fazendo, porque o nosso Deus, Ele é o rei desta nação. O nosso Deus, Ele não dá honra, Ele não dá a glória dEle para ninguém, para homem algum. Entenda isso. Gideão estava com 32 mil contra mais de 185 mil soldados inimigos. Era pouco, mas Deus disse assim: é muito. Vai embora, vai embora, vai embora. Ficaram apenas 300. Ficaram 300, sabe por quê? Para que quando a vitória viesse, não restasse dúvida que era o Deus Todo-Poderoso que estava dando aquela batalha, da vitória àquela batalha. Eu quero te dizer uma coisa, igreja, em o nome do Senhor Jesus, a vitória está chegando e não vai restar dúvida que é o nosso Deus que fez. Não é homem, é Deus. A vitória na sua vida está chegando e a vitória é dada por Deus. Eu quero dizer para você aqui que você não depende de governo, você depende de Deus. Você não depende da terra, você depende do céu. Eu aprendi a depender de Deus, queridos. Eu resumi aqui muitos testemunhos. Eu aprendi a depender de Deus. Estava contando para o meu amigo Leandro. Bispo Anderson me conhece há muitos anos. Me converti com 16 para 17 anos, mas com 16 para 17 anos já tinha feito muita besteira nessa vida. O suficiente para estar enjoado e cansado do mundo. Me converti. A minha segunda casa virou um monte. Era eu, o Wellington, pastor Christian. Convertemos tudo na mesma época. A nossa casa era um monte. E Deus naquele mesmo ano começou a usar com sinais, prodígios, maravilhas. Claro que com muita meninice ainda no início. Mas Deus estava usando. A segunda casa era um monte. Deus começou a prosperar. Abri empresas. Prosperei. Abençoei missionários. Eu era aquele que queria segurar a corda dos missionários. Eu não queria viver da obra. Eu queria segurar a corda dos missionários. Então já fazia missões também no Brasil inteiro, mas sempre
pagando com o dinheiro da empresa, querendo segurar a corda dos missionários. Um dia Deus falou, larga tudo. Eu estava com 22 para 23 anos. Deus falou, larga tudo. Era um jovenzinho. Não está muito distante isso ainda não. Vim do zero. Estava ganhando na época 25 salário mínimo. O salário mínimo era dos 180 a 250 reais, eu acho. Lembra? Era 2003, mais ou menos, 2002. Deus falou, larga tudo. Meu pai me chamou de doido. Meu pai me perguntou assim, meu filho, quanto é que o pastor vai te pagar? Com certeza você recebeu uma proposta muito boa. E eu falei, Jesus foi lá naquela cruz e já pagou por mim. Jesus a conta já está toda paga. Durante alguns anos eu fui queimando o dinheiro que não era meu, era de Deus, que eu sempre soube que era de Deus, não era meu. Eu sei que esse dinheiro acabou. E o Senhor continua me sustentando. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Se você confiar nele, nada te faltará. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer preparar o caminho do Senhor? Você quer fazer algo diferente? Você tem a consciência que Jesus está voltando e que tem vidas que estão morrendo nessa hora, sem salvação, e que essas vidas precisam que você se desperte. Que você prospere para financiar o reino de Deus na terra. Se o teu propósito for financiar o reino de Deus na terra, você prosperará. Você crê nisso? Você pega essa palavra, recebe essa palavra, levanta a sua mão. Se o teu propósito é para financiar o reino de Deus na terra, está descendo uma unção sim de prosperidade sobre a tua vida. Sabe por quê? Eu amo igreja. Igreja é maravilhosa, irmãos. Eu entrei todo arrebentado dentro de uma igreja, Jesus me sarou. Deus vai te prosperar. Sabe por quê? Porque esse lugar vai crescer muito. Eu sei que existem outros ministérios aqui que são aliançados, não é isso? Pode ter certeza de uma coisa. Essa aliança não é do homem, essa aliança é do céu, essa aliança é de Deus. E pode ter certeza que vai descer sim sobre a sua vida, sobre o seu ministério, a todos os recursos que vocês necessitam. Levanta a sua mão aí se você quer receber, porque eu estou liberando aqui esta palavra profética sobre a tua vida. E pode ter certeza que chegará o recurso na tua igreja, chegará o recurso na tua casa, na tua família. Todos os recursos que você precisa chegará, porque a obra não é tua, a obra não é minha, a obra é de Deus. Meu Deus. Existe uma graça descendo nesta hora aqui nesse lugar. O favor do Senhor está descendo aqui. O noivo está equipando a sua noiva. O noivo está equipando a sua noiva. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou falar algo muito sério. Existem pessoas aqui que têm muita vontade de se entregar ainda mais para a obra. Mas às vezes por problemas de saúde são impedidos de fazer um pouco mais. Tem pessoas que têm vontade de abençoar financeiramente ainda mais a obra, mas por causa de limitação, não consegue fazer. Se você está ouvindo essa palavra e se isso é para você, eu quero chamar você aqui à frente agora que eu quero orar por você. Mas vem rapidinho. Já extrapolamos o horário. Mas vem rapidinho. Problemas
de enfermidade, Jesus vai curar, se você crer. Enfermidade na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Enfermidade nas suas finanças. Se as suas finanças estão enfermas, pode vir. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Está muito forte. Está intensificando a unção dele aqui no altar. Se tem alguém atrás ainda com problema de enfermidade, vem, corre, porque a tua hora é agora. O Senhor vai curar as suas finanças, o Senhor vai curar as suas enfermidades, o Senhor vai curar a sua vida. Simplesmente porque o objetivo do teu coração é se preparar e preparar o povo para a vinda do Messias. E o Senhor quer a sua igreja sarada, o Senhor quer a sua igreja restaurada para restaurar outros. Para restaurar outros. Confie, confie, confie. Agora, deixa a nuvem da glória te envolver agora. A nuvem da glória está te envolvendo. Senhor, em nome de Jesus, toca neste momento, na autoridade que há no teu nome. Toca, 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 em nome de Jesus. Agora, agora, em nome de Jesus. Toca, toca, toca. Eu coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos. Meu Deus. Oh, rakalababarabakalabasharamanaha. Maranata, eu coloquei As minhas vestes, meu Deus. Estou só te esperando. Meu Deus. Vem, vamos dançar. Maranata. Só instrumental. Existe uma unção descendo nesta hora. Repouse as suas mãos agora. Deixe suas mãos para baixo. Isso. Repouse suas mãos. Simplesmente se envolva na nuvem da glória que está nesse lugar. Deixa tocar. Existe um momento que é para você pedir, outro momento que é para você receber. Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre ele, aleluia, nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Não se assuste se você sentir uma mão tocando em você agora. Não se assuste se você sentir algo diferente. Porque existem anjos nesse lugar. Anjos são espíritos ministradores que estão enviados para trabalhar em função daqueles que hão de herdar a salvação. Se tiver alguém precisando de uma cirurgia divina, os anjos do Senhor vão operar em o nome de Jesus agora. 1, 2, 3, agora. Anjos,
trabalhem agora em função daqueles que vão herdar a salvação. Vai tocando agora nessa coluna, nos ossos, no esôfago, no estômago, nessas células cancerígenas, em nome de Jesus. Vai tocando nessas artérias do coração agora, em nome de Jesus. Agora, cálculo renal, em nome de Jesus. Vai tocando agora e vai tirando agora, em nome de Jesus. Nódulos nos seios, vai agora desaparecendo na autoridade que há no nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. Cisto nos ovários, em nome de Jesus. Vai tocando, toca nos ovários agora, em nome de Jesus. Toca, em nome de Jesus. Problema na bexiga, em nome de Jesus, vai operando agora. Toca. O Senhor está tocando na bexiga de uma pessoa agora. Toca, mais forte, bem forte agora. Em nome de Jesus, agora. Em nome de Jesus. Hérnia de disco, dores na lombar, em nome de Jesus agora. Vai tocando, Jesus, vai arrancando, na autoridade que há no teu nome. Dores de cabeça, enxaqueca, tudo isso que tem impedido esse soldado, tudo isso que tem impedido esse irmão, essa irmã, de fazer a tua obra, tudo aquilo que vem tentando impedir, vai caindo por terra agora. Senhor, se também na vida financeira alguém tiver precisando de milagre, essa pessoa, Pai, que tem um coração no teu altar, essa pessoa que tem um coração na tua obra, essa pessoa que tem um desejo, Senhor, de propagar a tua palavra, Senhor, através das suas finanças, abençoa ela, abra as comportas dos céus e derrame, em nome de Jesus. Oh, Deus. Existe um mover sobrenatural aqui. Existe uma unção sobrenatural aqui. Hoje é a noite do Senhor preparar a sua noiva, restaurar a sua noiva, não só para o arrebatamento, mas também para trabalhar para Ele. Soldado ferido, enfermo não trabalha, por isso que Ele está cuidando agora. Você está no hospital de Deus agora. Receba. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Faça tudo o que você não podia fazer agora, de olhos fechados. Se você tinha um nódulo, procura. Se você tinha uma dor, procura agora. Faz o que você não podia fazer agora. Você está liberado dessa dor. Você está liberado dessa enfermidade. Seja livre. Você está liberado desse momento de dor, dessa vida difícil. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você já notou aí que sumiu, levanta sua mão. Quem não está mais sentindo dor, levanta sua mão. Estava sentindo dor, não está? Levanta sua mão bem alto. Se você não está mais sentindo o que você chegou aqui sentindo. Se você não conseguia mexer, se baixar, sentir a dor, faça o que você não podia fazer agora. Agora. Não tenha medo. Pode fazer. Seja livre agora. Agora. Em nome de Jesus.